Olá, irmãos queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor ao seu coração essa manhã, que está lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, os versículos é o 6 e o 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uau! Paulo estava aqui mais uma vez falando a Timóteo, mais uma vez insistindo a Timóteo. Isso me dá um entendimento da leitura que nós fizemos, que não era a primeira vez que Paulo havia falado, não era a primeira vez que Paulo estava falando. Paulo está falando de alguma coisa que estava na vida de Timóteo, e ele, por algum motivo, estava escondendo aquilo que Deus havia colocado dentro dele, o dom dele, o chamado dele, os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Algum motivo, alguma situação estava fazendo com que Timóteo esfriasse, sentisse medo, insegurança, ficasse indiferente. E muitas pessoas estão presas nas suas lutas internas. Muitas pessoas na sua vida, elas não conseguem viver e nem ver o dom que Deus colocou dentro delas por causa das lutas, por causa do tempo, por causa das situações contrárias. O grande trabalhar de Satanás é fazer com que a chama do amor de Deus, a chama do propósito de Deus se esfrie no nosso coração. Esse é o grande propósito. E Satanás vai tentar maximizar as situações, os problemas sobre nós, ao ponto de nos fazermos esfriar na fé. E Paulo disse, por essa razão, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva essa chama dentro de você. Tem gente, irmãos, que por uma situação, por algum problema que tenha vivido, por alguma palavra, por algum momento adverso, tem enterrado os seus dons, tem enterrado os seus talentos. E nessa manhã eu quero ser um canal de Deus para a sua vida. Eu quero somente entrar neste lugar, talvez do coração de algumas pessoas que têm deixado com que a frieza, com que a indiferença, com que o medo, a insegurança, a dúvida faça com que os dons sejam enterrados, os propósitos sejam colocados de lado. E você comece a viver somente a sua vida, comece a viver somente a sua maneira de viver humana e não os propósitos eternos de Deus. A primeira coisa que Paulo ora e fala com Timóteo e lembra é que ele possa manter viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama. Por que manter a viva a chama? Porque algo está se apagando. Paulo está dizendo, mantenha viva a chama, porque ela está apagando, Timóteo. Mantenha viva a chama, porque ela pode apagar. Mantenha essa chama acesa antes que ela apague de vez. E eu quero dizer essa palavra ao seu coração. Mantenha a chama acesa no seu coração. Porque se você não alimentar ela, ela vai se apagar. Se você não acender essa chama todos os dias, ela vai acabar apagando de vez. Existe uma chama dentro de mim, dentro de você, querido, que não pode apagar. Não pode apagar. Paulo disse, Timóteo, lembra que eu impus as minhas mãos sobre você? Lembra quando eu impus? Pois é, não apague essa chama. Timóteo, lembra que quando eu impus as mãos sobre você, foi derramada uma unção sobre a sua vida? Pois é, Timóteo,
Não deixe com que essa chama apague. Timóteo, lembra que você recebeu de Deus autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e nenhum dano viria sobre a sua vida? Pois é, Timóteo, não deixe apagar essa chama no seu coração. Não permita que essa chama se apague, mas mantenha ela acesa, mantenha ela acesa. Tudo que você supera, queridos, identifica quem você é. Toda adversidade, toda circunstância, todo problema que nós superamos no decorrer da nossa caminhada vai identificar quem realmente nós somos, em quem realmente nós estamos nos tornando. E Satanás sabe disso. Por isso ele quer que você se identifique somente com seus problemas, você se identifique somente com as suas crises emocionais, crises financeiras, crises instaladas sobre a sua vida. É exatamente sobre isso que ele quer que você se identifique. Mas Deus, nessa manhã, pela obra do Espírito Santo, está dizendo: mantenha a chama acesa, supere esse dia mal, supere a adversidade, porque à medida que você supera, vai identificando quem você está se tornando. E como manter essa chama acesa, pastor? Eu vou dizer pelo menos 4 situações que nós mantemos a chama acesa. A primeira, tempo de oração. Nesta manhã, eu quero dizer algo para você: invista em seu tempo de oração. Tenha um momento diário de oração. Ah, pastor, mas eu falo com Deus. Sim, eu também falo com Deus o dia todo, mas tira um tempo para falar com Deus. Tem muita gente apagada, se apagando a chama da sua vida, porque não tem tido um tempo de oração com Deus, não tem tirado um tempo para Deus. Pessoas tiram tempo para tantas coisas, mas não tiram tempo para Deus. Segundo, palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus. Eu mantenho a chama acesa orando, tendo um tempo de oração, mas também meditando na palavra de Deus. É deixar ela moldar a nossa vida para nos tornarmos a sua imagem e a sua semelhança. Queridos, se encha da palavra de Deus. Queridos, deixe a palavra continuar alimentando a sua vida. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar todo o cenário, para mudar toda a circunstância, para mudar todo o ambiente. E o terceiro motivo para você manter a chama acesa é o ambiente de adoração. Uma vida de adoração a Deus. Um ambiente de adoração. Quando você constrói esse ambiente de adoração na sua vida, você não fica preocupado com o que as pessoas fazem ou falam. Você não fica preocupado com o que as pessoas pensam a teu respeito ou fazem contra você, porque você está num lugar de adoração. Você está num ambiente de adoração, e nesse ambiente Deus, Ele te completa. Tem muito crente, irmãos, indo para a rede social, muito crente indo para... A gente brinca, eu falo sempre brincando que o Facebook hoje... mais o Facebook, o Instagram um pouco, mais o Twitter também, é o muro das lamentações. Muitos crentes querem mandar recados através de rede social. Queridos, quando você está num ambiente de adoração, você não se importa com aquilo que cai, que acontece à sua volta, porque você tem um Deus que te sustenta, um Deus que te identifica quem você é, um Deus que é o seu Deus e cuida de você, um Deus que justifica a sua vida. Quarto, relacionamento com Deus. Uma vida que relaciona com Deus, não somente quando precisa que Deus faça algo, mas uma rotina diária, sabe? É ter uma rotina diária, é deixar ser transformado por Deus e compreender que cada situação que passamos são os processos de Deus para maturar a minha vida, a sua vida, para nos levar a um degrau mais alto, a um nível mais alto,
de relacionamento com Ele. Ele diz no versículo 7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te deu o espírito de covardia. Ou seja, Paulo está dizendo: viva com coragem, Timóteo. Não vive com medo, não vive inseguro, não viva com a insegurança batendo a sua porta todos os dias, mas viva com coragem, tenha coragem. Deus está procurando uma igreja corajosa, uma igreja destemida, uma igreja que está em Deus, no espírito de oração, na palavra, no ambiente de adoração, no relacionamento com Ele. E Deus vai transformar essa igreja em um povo corajoso. Deus não te deu o espírito de covardia, Timóteo, mas Deus te deu o espírito de poder. Deus te deu o espírito de amor e Deus te deu o espírito de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. O poder, Timóteo, vai te dar o combustível para manter essa chama acesa. O poder que Deus, o espírito de poder, vai te dar o combustível para manter essa chama acesa. Mas o espírito de amor vai te dar sentido das coisas, vai te trazer sentido na vida, vai te dar sentido para você viver. Mas também o espírito de equilíbrio, que vai te dar direção, vai te direcionar as coisas, vai direcionar a caminhada, vai te fazer viver uma vida no Espírito. Nesta manhã, Deus diz para mim e para você: chega de covardia, chega de medo. Você foi chamado para queimar a chama pela obra do Espírito Santo. Queimar, ela precisa queimar dentro de nós. Precisamos voltar a queimar e sair dessa rotina vazia, sair dessa rotina fria, sair dessa rotina indiferente às coisas de Deus e permitir com que o fogo de Deus acende a chama que está dentro de nós, arda em nós a paixão, o amor, o equilíbrio e dê o poder para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira, que o Senhor te abençoe no seu final de semana com essa palavra. Que nós voltamos à segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe no nome precioso e bendito de Jesus.